Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus continue conosco, né? Porque a partir do momento que chegamos aqui, ela já nos recebe. A nós que a espiritualidade presente. Assim, hoje essa casa está em festa e eu fui convidado. Olha que maravilha, quanta honra. E todos vocês foram convidados também, né? É muita honra, não é? Então, vamos ficar de coração aberto, ouvidos abertos, né? E saborear aquilo, tudo que vem de bom nessa casa para nós, né? Vamos torcer para que a espiritualidade possa me inspirar para passar alguma coisinha boa para vocês, para nós, né? Porque é para mim também. Eu sou o primeiro a sentir, né? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre um tema do Evangelho que diz assim: não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, não se pode servir a Deus e a riqueza, segundo o Evangelho. Mas a riqueza é condenável? Não. Não, porque sem ela não haveria progresso e nada andaria, né? Nesse Evangelho também fala que se fosse distribuído igualmente toda a riqueza entre todas as pessoas, isso funcionaria por muito pouco tempo. Por quê? Uns são de mão aberta, gastam rapidinho o que tem, né? E outros de mão muito fechada, não gastam nada, né? Esses passariam a ser os ricos e aqueles de mão aberta, os pobres. E isso é natural, né? Sem a riqueza não haveria esse salão, né? Não haveria indústrias. Então, Deus não fez nada de errado. Deus, às vezes a pessoa pode pensar assim: por que fulano tem tanto e eu não tenho nada? Alguma razão existe para isso. Deus não faz nada de errado, né? Então é bom a gente observar isso, tá bom? Uma das coisas que atrapalha muito, que nós podemos comparar a Mamon, é o nosso egoísmo. Bom, aliás, aqui não tem ninguém egoísta aqui, né? Ninguém é egoísta aqui, né? Só eu? São coisas naturais que a gente angaria durante a nossa vivência, né? O egoísmo. E num salão, mais ou menos igual esse, foi reunido um grupo de 20 e poucas pessoas, que todas elas eram muito egoístas mesmo. Elas perguntaram para uma delas se ela poderia doar alguma coisa para alguém. Ela disse: não, o que é meu, o que é do outro, mas aquilo que é meu, eu faço questão de que seja meu mesmo. Ele não sabia que nada pertence a ele, né? Então fizeram um teste com esse grupo. Engessaram os braços de todos eles e deixaram fechado nesse salão. Vou mostrar a forma como foi engessado o braço deles. Assim. Dessa forma. E puseram alimento, deixaram alimento, água lá nas mesas, tudo, e esse grupo fechado. E o tempo foi passando, e eles queriam comer, mas não conseguiam. Não conseguia levar a mão à boca, estava engessado, né? E beber água também não dava. Alguns tentaram ridiculamente comer com a boca, se abaixando, só fazia lambança, né? E a fome foi apertando, a sede,
Até que um deles teve uma ideia. Eu pego o alimento e coloco na sua boca. E aí funcionou, deu certo. Acharam boa ideia e todos eles passaram a fazer a mesma coisa, uns alimentando os outros, né? Pega o alimento, pega a água, põe na boca do outro. Então aí eles aprenderam que podiam deixar de ser tão egoístas, ser mais participativo. E quando eles doavam alguma coisa, olhava no olho do outro o agradecimento por aquela alternativa. E passaram a sentir a proximidade um do outro e se sentiram melhor. Então, existe sempre esse convite, principalmente nas casas de oração, para que a gente abra o nosso coração em favor dos mais necessitados, né? Não vai fazer falta, e isso é muito bom. Eu tive um amigo que morreu há pouco tempo. Eu sou pobre, ele era muito rico. Sou pobre não, sou rico, só não tenho dinheiro. Ele tinha muito dinheiro. E ele perdeu um filho num acidente aqui em Indaiatuba e passou a procurar alternativas para saber por que tinha perdido um filho. O certo era ele morrer, porque ele era mais velho, e o filho continuar vivendo. Ele pensava dessa forma. E ele encontrou na casa espírita uma resposta boa. E com o tempo ele passou a fazer caridade. Criou coisas boas aqui na cidade, eu não vou citar nome, né? E certa feita ele me disse: Domingos, a melhor coisa que eu já fiz na minha vida foi descobrir que ajudar os outros é bom. Quer dizer, toda aquela riqueza para ele era bom, mais ou menos. Aí, quando ele descobriu isso, ele viu que isso realmente era bom, né? E essa é a recomendação de Jesus. O Evangelho nos diz: fora da caridade não há salvação. E às vezes nós ouvimos isso e durante a nossa vivência esquecemos. Mas é algo que deveria estar gravado em nossa mente. E isso é para o nosso bem, não é para o bem do outro, não. Fora da caridade não há salvação. Se querermos ser salvos, temos que começar a pensar nisso, né? Sempre analisar como era Jesus, o que ele fazia, que ele é o nosso exemplo. Não é o Domingos, não são eles. Aqui são pessoas em busca de um aprendizado, como vocês também, né? Estamos exercendo alguma coisa para aprendermos, não somos santos. Santo é de Bezerra de Menezes para lá, Chico Xavier, né? Nós somos só crianças em aprendizado. Vou contar uma das passagens de Jesus, que havia uma caravana cruzando o deserto, que ia de uma cidade para outra, lá naquela região onde vivia Jesus. E nessa caravana havia uma princesa que, com aquele grupo que estava ali para escoltá-la, né, para tomar conta dela, e junto a ela tinha um parente dela, não me recordo se era filho, o que era, que estava muito doente e desenganado pelos médicos daquele tempo. E eles estão em marcha para outra cidade. No caminho encontram um grupo de pessoas que eram os essênios. E nesse grupo havia um senhor muito especial. E eles, quando se cruzam, param diante da caravana e a mulher, aquela princesa, sente que algo bom está por ali e conta o que está se passando. Senhores, tem esse parente que está muito ruim, não tem mais salvação, vocês poderiam sugerir alguma coisa? E quem estava lá era o médico dos médicos. Foi muito fácil, né? Jesus estava ali, chega e cura ele.
na hora. Então, aquilo para aquela princesa foi algo fantástico, fora de série, né? E ela fala para Jesus: pode pedir o que quiseres, eu vos darei, até toda a minha riqueza, porque uma vida vale mais que toda a riqueza. E Jesus fala para ela: nós não precisamos de nada, mas aí à frente, por onde vocês vão passar, existe uma vila de pobres, muito pobres, você pode ajudá-los. E assim foi feito. Seguiram o seu caminho, naquela cidade ela auxiliou aquele povo. E Jesus continuou sua caminhada de aprendizado, né? No Evangelho, na Bíblia, conta a história de Jesus, até os 12 anos, mais ou menos, né? E depois retorna a falar dos 30 aos 33, né? Quando ele faz suas pregações, seus milagres, até o dia do juízo final dele, né? Mas existe uma coleção de livros chamada Harpas Eternas, que conta a vida de Jesus inteirinha, os 33 anos dele. E isso foi tudo inspirado pela espiritualidade. Então nós lemos e acreditamos profundamente. São muitos os milagres deles, muito bacana a ascensão dele junto aos essênios. Os essênios é um povo que veio de um filho de Moisés, que se chamava Essém, e ele criou uma comunidade que já veio preparado pela espiritualidade para recepcionar Jesus. Isso aí as igrejas não falam, né? Mas foi assim. Jesus não estava sozinho aqui. Tinha uma grande comunidade trabalhando por ele. Quando ele viajava de uma cidade para outra, uma vila para outra, sempre havia nesses lugares um essênio, uma família de essênio para recepcioná-los, né? Então ele não estava desamparado em lugar algum. Ele só não tinha dinheiro no bolso, porque tudo que ele recebia, alguém queria dar para ele, ele falava: dá aos pobres, porque Jesus não era pobre, ele só não tinha dinheiro, né? A nossa riqueza está no nosso pensamento, na nossa atuação, na nossa vivência. Nós somos todos ricos a partir do momento que desejarmos o bem para os outros e para nós mesmos, né? Hoje a mídia se esforça muito para nos transformar em pessoas felizes. Por quê? Se eu sou feliz, eu transmito minha felicidade para outro. Se não sou, fica difícil, né? Então a ideia é sempre trocar o nosso egoísmo pela nossa caridade, companheirismo, né? E Jesus continuava caminhando e pregando. Havia um garoto que tinha perdido o pai e a mãe estava muito doente, e ele ainda tinha mais um irmãozinho, um garoto de 9, 10 anos mais ou menos, e ele entra em desespero, porque quem vai cuidar da família? A mãe doente, o pai morreu, e ele ouviu falar um tal de Jesus que resolvia tudo, que curava, poderia curar a mãe dele, né? Então ele viaja, vai muito longe para encontrar Jesus. Quando ele se aproxima de Jesus, Jesus fala: filho, fica abençoado, pode voltar, sua mãe já está curada. E ele retorna para a casa dele confiante. Quando ele vai chegando em casa, alguém lá da família fala: filho, sua mãe foi curada. Eu já sei, eu encontrei Jesus. Ele me falou isso. A pureza da criança, né? A gente fica até emocionado de lembrar de uma coisa dessa, né? E aí está algo que é oferecido para nós, a oportunidade e a orientação para nos transformarmos
em crianças. Por quê? A pureza está na criança. Ela não tem maldade. Ela quer as coisas boas para ela, mas ela não deseja o mal para ninguém, né? E nós ainda vivemos na defesa, né? Quantos de nós está apoiando todas aquelas mortes lá, né? Eram tudo bandidos. Então, mas será que é necessário a gente apoiar isso? Não sei, né? Vamos sempre lembrar de Jesus. Vamos nos transformar em criança, porque ser criança é melhor. E outra coisa, todos nós nos recordarmos de que somos filhos de Deus e que somos muito importantes para Ele. Às vezes nós pensamos em suicídio, ou que as coisas não vão bem para nós. As coisas vão bem para nós, sim. Toda coisa desagradável que acontece conosco é só um desafio. Nós vamos vencer todas essas dificuldades. Nós vencemos. É só insistir. Eu lembro quando estava construindo o centro lá em Salto, e eu trabalhando de servente de pedreiro, tinha dia que dava para desanimar. Eu falei, mas não posso desanimar. Aqui é uma casa de Deus. Como que eu vou desanimar? E com coragem continuava. E hoje aquela casa está cheia, igual aqui. Maravilhosa. E eu tive parte naquela construção. Olha que alegria, que felicidade. Nada melhor. O melhor investimento que eu já fiz na minha vida foi aquele lá. Só de ver tantas pessoas iguais a você, igual a vocês, em busca de um carinho, de uma alegria, né, de um conforto. E agora vamos aguardar o momento do passe lá de dentro, né, que vem com muito amor desse pessoal todo vestido de branco aqui, né? Eles têm muito amor no coração para dar, tá? Que Deus abençoe a todos, viu? Muito obrigado.